Judas está na Bíblia. É um livro. Você pode ir para Apocalipse e volta um pouquinho, você já encontra Judas. Acharam aí? Judas só tem um capítulo. E nós vamos, como eu tenho sempre feito, estudamos o livro de Tiago. E agora vamos estudar o livro de Judas. Por quê? Judas e Tiago são os dois irmãos do Senhor Jesus. E este é um dos livros considerado pela igreja um documento extremamente importante, tanto eclesiástico quanto doutrinário. Apesar dele ser um livro curto, ele é extremamente importante. E ele faz fundamento e apoio para 2 Pedro. E quando você olha especificamente capítulo 2 de 2 Pedro, você vai ver que eles estão falando praticamente as mesmas coisas, porque ele é um fundo para Pedro, que também estão sofrendo naquele tempo as mesmas coisas. A igreja estava sofrendo essas coisas aqui, na qual Judas vai nos relatar. E eu acredito que muito do que eles sofreram e a história da igreja sofre cada tempo, nós também estamos sofrendo nesse momento agora. Então, o verso 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para escrever-vos acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajá-los a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Paizinho querido, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante de Ti. Que a Tua unção, que o Teu Espírito Santo nos envolva, enche este ambiente, mas principalmente, Senhor, os nossos corações sejam aquecidos por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O que está acontecendo aqui? Algumas heresias, alguns falsos ensinamentos haviam entrado sutilmente, sorrateiramente, e estes falsos ensinos e essas heresias, estas coisas, estavam destruindo a vida de santidade, a vida que deveria ser dedicada a Cristo. Estava destruindo de alguma maneira a credibilidade da palavra de Deus, aquela palavra que foi trazida pelos apóstolos, e muito mais. Eles estavam de alguma maneira sutilmente destruindo a unanimidade, a unidade do corpo de Cristo, e apostatando da fé, quer dizer, abandonando a fé. E esses falsos ensinos, esses falsos mestres se infiltraram e, levando estas coisas, as atitudes, as práticas e as ações das pessoas começaram a ser contrárias ao evangelho que estava sendo pregado. Sutilmente as atitudes e ações das pessoas estavam mudando. E aí Judas vai escrever isso no ano 65 depois de Cristo, juntamente com Pedro. Os dois falam as mesmas coisas, porque estava acontecendo isso. E a princípio ele pretendia falar sim da realidade da salvação que está disponível e é comum a todos aqueles que creem. Mas ele se vê impelido pelo Espírito Santo a falar sobre a fé, esta batalha da fé. E aqui nós vamos ter um grande desafio diante de nós, porque mesmo refletindo nesses dias sobre esse assunto, eu não quero ficar, eu particularmente, somente com o que Deus fez no passado na minha vida. Eu não quero só trazer à memória as experiências que já me aconteceram, desde que o Senhor me alcançou.
né? A primeira experiência foi a experiência de conversão, que foi algo muito profundo que Deus fez, uma transformação do espiritismo para a vida cristã, e não só para a vida cristã, mas radicalmente abrindo tudo, tendo aquela experiência de contato muito próximo, de perceber o Senhor. Não só isso, mas deixei, como vocês sabem, meu trabalho, minha fonte de renda, mediante a fé, e fui viver daquilo que Deus enviava, abençoava, e foram momentos de experimentar Deus no dia a dia, nas coisas assim cotidianas, de Deus enviar e milagres. A minha conversão, eu nunca esqueço, porque eu precisava ver, quando a gente ainda é criança, precisava ver as coisas, né? E a Rose ficou com uma urticária cheia de feridas, quando, nas primeiras semanas de conversão, e tinha uma senhora chamada Tia Odila, que quando a Rose estava assim, ela me chamou e falou: ó, Deus quer mostrar para você quem Ele é. Ela botou a mão na Rose assim, orou, e aquelas urticárias sumiram diante dos meus olhos, assim, aquela coceira, toda a Rose ficou curada instantaneamente. Foi um negócio impressionante, e ali eu tive certeza que era o caminho que o Senhor queria. Mas eu não quero ficar com essas experiências que foram autênticas, verdadeiras, que me fortaleceram, como para o resto da vida. Na verdade, irmãos, eu quero continuar experimentando aquilo que Deus tem para mim, porque a fé ainda funciona hoje. Eu não quero me acomodar e me conformar a uma vida de fé do passado, aquilo que eu experimentei, aquilo que Deus já fez, ou me acomodar e me aquietar diante daquilo que outros estão experimentando. E na verdade, irmãos, eu quero ter essas experiências. E esse texto me chamou a atenção porque ele vai falar exatamente sobre essas coisas. Ele quer nos encorajar, na minha versão aqui, quer encorajar vocês a batalhar, a combater pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso significa, irmãos, que tem que ter uma luta, tem que ter uma batalha. Na verdade, ele está dizendo aqui: Deus já liberou o dom da fé. Não é isso que ele está dizendo? Foi entregue uma vez por todas. Deixa eu dizer uma coisa: todos nós recebemos fé quando cremos no Senhor. De alguma maneira, não sabemos como funciona isso, mas Ele te dá um start de fé, e você passa a crer e é salvo. Mas essa fé, e nós vamos ver isso, ela vem em forma de semente, irmãos. É tão interessante que quando Jesus vai dizer assim, ele não está falando do tamanho da fé, mas ele diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, ela será como uma árvore que você lança a semente, ela cresce e aninha as aves do céu. Não é isso que ele diz? O que ele está querendo dizer? Que você recebe um grão de mostarda como fé, mas essa fé tem que crescer, ela tem que desenvolver, ela é como um músculo, tem que se exercitar esta fé. E como nós já vimos a semana passada, é nossa decisão, é nossa responsabilidade. Fé é responsabilidade de cada um de nós. Por exemplo, a gente fala, né, que o desejo de Deus está lá em 1 Timóteo 2,3, ele diz assim, que a vontade de Deus é que todos os homens venham a ser salvos e tenham pleno conhecimento de Deus. Não é isso que está escrito? Abre lá comigo, marca aí Judas e vai lá para mim, em 1 Timóteo 2. Verso 3, diz assim, 1 Timóteo 2,3: isto é bom, agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, tem vontade
todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens, toda a humanidade seja salva, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí você vai dizer assim: mas se essa é a vontade de Deus, por que nem todos os homens são salvos? Porque a Bíblia é bem clara que nós somos todos salvos pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido da parte de Deus. Nós já recebemos graça quando Cristo morreu em nosso lugar, ressuscitou por nós, e Ele fez toda a obra que era nós que deveríamos morrer ali. Ele já fez essa obra, nos salvou, nos purificou, nos lavou, enfim, fez tudo para que eu tivesse acesso ao Pai de volta, ainda que eu não merecesse. O que é isso? Graça, é favor. Isso está disponível, essa graça está disponível a todos os homens. Este favor de Deus está disponível a qualquer um. Mas a Bíblia diz em Efésios 2,8 que a salvação vem pela graça mediante a fé. Como é que eu me aproprio desta graça, de tudo que está ao meu favor? Pela fé. Por exemplo, João 3,14, abre lá comigo. João 3,14. Vamos voltar para os primórdios, né? Aqueles textos tão antigos, conhecidos. Diz assim: acharam? João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, novamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Portanto, a salvação é de graça e está disponível a toda a humanidade. Deus já fez essa obra de graça, amém, queridos? Está disponível para mim e para você. Somos salvos pela graça de Deus, mas mediante a fé. Então, como é que eu me aproprio dessa salvação? Como é que eu tomo posse dela? Como que eu agarro ela? Não é pelas mãos, mas pela fé, crendo. Então, tudo no reino de Deus é pela fé. E vou falar mais: nós não conseguimos nada sem fé. É impossível sem fé. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Mas Tiago diz que não pense tal homem que tem ânimo dobre, que alcançará coisa alguma de Deus sem fé. O que ele está dizendo? Que sem fé é impossível tomar posse de qualquer coisa, porque no reino espiritual nós nos apossamos das coisas não por vista, mas por fé. Já tenho falado isso, e tudo, a Bíblia vai dizendo que o justo, aquele que foi justificado, ele vive da sua fé. Isso está em Hebreus 2,14, Abacuque 2,14, que diz que o justo viverá da sua fé. Isso está em Romanos 1,17, isso está em Gálatas 3,11, isso está em Hebreus 10,38, o justo viverá da sua fé. É pela fé que eu me aproprio de todas as coisas. É este olhar de fé. Nós não vamos experimentar o mover de Deus sem acreditar.
É impossível isso. E aí eu já citei, irmãos, você depois leia Marcos 6, Jesus volta para Galiléia, para sua terra natal, Nazaré, entra na casa dos seus, está ali ministrando na sinagoga, e de repente todos começam a olhar um para o outro e dizer: oh, esse aí não é filho de José e Maria? Ele não é carpinteiro? Nós não temos aqui conosco suas irmãs, seus irmãos? Nós não sabemos quem eles são. Quem é ele? Que autoridade é essa? E Jesus vira e diz: o profeta não tem valor senão na sua própria casa, não tem honra. E aí diz o texto que Jesus não pôde realizar ali milagres, a não ser curar poucos enfermos pela imposição de mãos, e se admirou da incredulidade deles. Ele não pôde, Deus só não pode agir quando há incredulidade, irmãos. A salvação não chega em mim e você quando nós não cremos. É a fé que nos leva a nos apropriar de todas as coisas e de todas as promessas de Deus. Por exemplo, cura, perdão, tudo que Deus tem na sua palavra, restauração, vida, renovo, tudo que está na sua palavra, só tem uma maneira de eu me apropriar, pela fé. Só tem uma maneira de eu tomar posse, quando eu creio e continuo crendo. 2 Coríntios 1:20 é uma promessa de Deus. Ele diz assim, lê lá, 2 Coríntios 1:20. Ele diz assim o texto: todas quantas forem as promessas de Deus, tem em Jesus o sim e o amém. O que isso significa? Quando ele diz amém, o que quer dizer amém? Assim seja. Então, em Cristo Jesus, eu tenho um sim para as suas promessas e o amém. Ele está dizendo: seja assim, cumpre-se na sua vida, todas quantas forem as promessas de Deus. E baseado nesse texto, nós fizemos um trabalho na comunidade da Graça, certa vez, a equipe pastoral, que eu qual fazia parte na época, ele nos estimulava a estudar todas as promessas de Deus que tinham nas Escrituras. E eu me lembro que nós somos uma biblioteca que hoje não tem mais, da PES, na 24 de maio, e lá nós achamos um livro em inglês, que eu tenho até guardado ele, que era uma promessa de Deus para cada dia, escrito por Spurgeon, em inglês. Eu, como não tinha inglês, mas eu consegui adquirir esse livro. Aí fui pedir para alguns irmãos que, na época, porque a gente tinha que fazer essa pesquisa, e nós encontramos 8.000 promessas de Deus nas Escrituras, para nós. Então tem 8.000 promessas que em Deus tem o sim e o amém. E como que eu me aproprio de todas essas daqui? Como que isso acontece comigo? Porque na verdade, irmãos, tudo isso já nos foi dado. Na verdade existe um depósito. Imagina que tem um depósito bem grande e você tem que ir lá e pegar. E qual que é a chave? É a fé, que você vai lá e busca. Por exemplo, diz lá em Efésios que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E como que esse depósito que está lá a meu favor, todas as bênçãos, todas essas riquezas, tudo isso que está lá em Cristo Jesus nas regiões celestiais, como que eu materializo isso? Como que eu trago isso para cá? Pela fé, porque a Bíblia diz que a fé é a materialização das coisas que não se veem, é a concretização, é a convicção das coisas que não se veem. Não vem com esses olhos naturais, mas vê na questão espiritual. E isso é tão interessante porque Jesus está falando com os discípulos, aí ele conta uma história para eles sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18. Ele começa a contar essa história, e então ele vai para falar sobre oração, para falar sobre essa vida diante de Deus, para falar sobre essa relação de orar sempre e nunca desfalecer. Ele conta a história de uma viúva
que estava sendo injustiçada por um juiz, e que esse juiz não temia a Deus, nem os homens, mas esta mulher, de tanto que importunava, o camarada ia para a feira, ela estava lá. Ô juiz, vai fazer justiça? Aí o camarada ia no mercado, ela encontrava ele no mercado. Ô juiz, vai fazer justiça? O cara ia na padaria, ela encontrava ele imagina uma pessoa que ficava toda hora, diz que importunava o juiz a tal ponto de ele dizer assim: eu não aguento mais essa mulher, ainda que eu não tema a Deus e não respeite os homens, todavia eu vou responder para essa mulher, porque eu não aguento mais. E aí Jesus diz: assim fará Deus, não fará muito mais Deus justiça aos seus que clamam? E aí ele encerra no verso 8 dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele conta essa história e a pergunta é: quando ele voltar, vai achar fé na terra para isso? Será que nós estamos vivendo um tempo de apostasia, que está nos faltando esta fé? Porque essa carta de Judas foi escrita porque eles já estavam vivendo isso, um abandonar da fé. Apostatar é abandonar a fé, é viver de uma fé só no pensamento, o que aconteceu, mas não o batalhar para viver uma fé cotidiana, prática. Eles já estavam experimentando isso, e a minha pergunta é: da mesma forma, será que isso não está acontecendo conosco? 1 Timóteo, abra comigo lá, 4:1. Diz assim o texto: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. E essa palavra, consciência cauterizada, é o que tem me chamado a atenção. Porque o que é cauterizar? É você pegar um lugar e queimar ali e perder a sensibilidade, não é isso? Cauterizar é você ficar com uma calosidade na sua mente, você não tem mais percepção, você não tem mais sentido. Essas pessoas assim, elas influenciaram outras a desviar da fé. Nós não desviamos de Cristo, nós desviamos da fé em Cristo. Nós nos desviamos da igreja, nós desviamos da confiança em Cristo. Nós nos desviamos, não desviamos da relação de comunhão com os irmãos, nós desviamos da fé, que consequência faz com que todos os outros desvios aconteçam. Por isso que ele vai dizer que nós temos que ter esse grande desafio de batalhar, porque a fé não é só uma questão de crer para a salvação. A fé é uma questão de caminhada cristã, de andar, de viver, e isso é minha responsabilidade e sua responsabilidade, porque a decisão de crer é minha, de continuar. Ele já liberou a fé, agora eu preciso realmente viver nesse crescimento de fé. Irmãos, insisto nesse assunto, porque sem repetição não existe assimilação. Nós assimilamos as coisas pela repetição. Quando fazemos várias vezes as mesmas coisas, nós aprendemos por assimilar aquilo, por fazer mais do que uma vez. Então, a repetição é extremamente necessária, mesmo porque a Bíblia vai dizer que Deus já nos deu uma medida de fé. Romanos 12:3 diz assim, que Deus já nos deu uma medida de fé. Está lá, confere, Romanos 12:3. E agora, Jesus então, depois que nós recebemos essa medida de fé, Ele vai nos exortar. Ele tem várias vezes que Ele exorta na Bíblia pessoas que têm grande fé, mas exorta também pessoas que têm pequena fé. Abra lá Romanos 12:3.
3. Para você conferir, né? Isso é importante. Acharam aí? E nós achou de misericórdia. Olha lá. Romanos 12:3 diz assim: portanto, pela graça me foi concedido, e exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus nos proporcionou, concedeu. Todos nós temos uma medida de fé que Deus deu, concedeu a cada um de nós. Agora, nós vamos ver Jesus nas Escrituras falar que alguns tiveram uma grande fé e outros uma pequena fé. Significa que nós recebemos uma semente de fé, mas que esta fé precisa desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa aumentar, ela precisa se tornar uma árvore. É interessante, Mateus 8:10, você pode conferir aí, eu vou citar a história. Está lá um centurião, aquele que tem 100 soldados a seu cuidado, e ele tem um dos seus servos doente. Ele vai até Jesus e chega a Jesus e diz: olha, eu tenho um servo que está doente em casa e eu queria muito que o Senhor o curasse. Aí Jesus vira para o centurião e fala: então vamos lá. Aí o centurião diz para Jesus: não precisa ir, eu sou um homem de autoridade, eu digo aos meus soldados vai, eles vão. Eu também estou debaixo de autoridade, alguém diz vai, eu vou. Se o Senhor der só uma palavra, eu sei que ele será curado. Rapaz, vai ter fé lá longe. Você chegar para o homem e dizer só uma palavrinha, eu já sei que ele vai estar curado. Jesus vira, está lá Mateus 8:10, ele vira e diz: nem em Israel eu vi tamanha fé, metros no grego, uma grande fé. Nem em Israel eu vi uma fé com essa densidade. Significa, ele elogiou alguém que tem uma fé grande. Quer dizer, a fé também tem que ser aumentada. Depois aí a gente vê aquela outra situação daquela mulher também, Sírio-Fenícia, que vai chegar para Jesus e vai dizer: olha, minha filha está endemoniada. Está lá em Mateus também, Mateus 15. E minha filha está endemoniada e cure ela. E aí Jesus vira para ela e fala: olha, eu não posso tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. Hoje, se Jesus falasse isso, do jeito que a gente ia falar: esse não é o Messias, esse é um trapaceiro mentiroso, me chamou de cadela. Porque a gente é muito, o ego nosso é um negócio terrível, e isso é um milagre que Jesus veio mudar. E aí ela diz: não, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha a fé dessa mulher, e diz para ela: a tua fé salvou sua filha. Porque fé é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Fé somos nós que decidimos. Várias vezes nas Escrituras Jesus vai falar isso. Tem outras vezes que ele vai dizer homens de pouca fé, e outra que ele diz: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Porque fé é uma decisão nossa, é uma responsabilidade nossa. Mateus 8, esse vamos ler, 8:26. Mateus 8:26. Está lá uma tempestade, Jesus dormindo no barco,
Aí Jesus vira aqui no verso 26 e diz para os discípulos assim: por que estáis com tanto medo, homens de... Ele deu uma medida para a fé deles, diz que a fé deles era... Por que vocês estão com uma fé tão pequena assim? Sabe, irmãos, então a fé é um exercício constante. Eu creio, continuo crendo, e amanhã eu vou precisar crer ainda mais e desenvolver. É um exercício que faz o músculo crescer. Quanto mais eu me aproprio das verdades das Escrituras, quanto mais eu me aproprio de Deus, mais fé eu tenho, mais eu sou robustecido. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1,3 vai dizer, Paulo, que a fé deles está aumentando. Abre lá comigo, 2 Tessalonicenses 1,3. Acharam? 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim: caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto a vossa fé tem o quê? A vossa fé tem o quê? Crescido muito, diz na minha versão. E o amor de cada um de vós transborda de um para com os outros. Irmãos, tanto a fé quanto o amor tem que aumentar. Nossa, eu vi que a fé de vocês cresceu muito. Agora, como assim cresceu? Fé tem essa possibilidade de crescer, irmãos. Por exemplo, quando a gente olha para Atos, vamos escolher lá pessoas para o diaconato. Capítulo 6 de Atos. Aí eles falam, mas como que a gente escolhe esses homens? Quem são as pessoas que devem exercer diaconia, serviço na igreja? Quem são os que devem servir a ceia? Quem são aqueles que devem cuidar das viúvas? Aí, deram lá, homens cheios do Espírito e de fé. Aí escolheram homens que eram cheios, diz as Escrituras que estes homens eram cheios de fé. Cheios, quer dizer, transbordando de fé, a ponto de outros perceberem que eles estavam crendo. Assim como a incredulidade é perceptível, quando você olha uma pessoa incrédula, você percebe, é palpável. Assim também quando você olha uma pessoa com fé, também é palpável. Porque a gente tem que se alimentar disso.